Os filmes da franquia Invocação do Mal transformaram o universo do cinema de terror na última década. As produções do gênero que conseguiam assustar de verdade e gerar empatia pelos personagens ao mesmo tempo, com histórias interessantes de acompanhar, eram cada vez mais raros. E é dessas histórias que vamos falar no vídeo de hoje. Mas vamos começar conhecendo um pouco sobre o casal protagonista da série. Ed e Lorraine Warren se casaram em 1945 e juntos construíram uma carreira lutando contra forças demoníacas. Os dois eram membros da Igreja Católica Romana. Ed era um demonologista autodidata e Lorraine uma médium com poderes clarividentes. Ao longo de seu trabalho juntos, o casal investigou mais de 10.000 casos, dentre os quais estão os 3 que serviram de inspiração para os filmes da saga Invocação do Mal. O casal Roger e Carolyn se mudaram para uma antiga casa, no ano de 1970. A antiga propriedade tinha cerca de 80.000 hectares, e a casa era grande o bastante para acomodar o casal e suas 5 filhas confortavelmente. Logo no primeiro contato com a casa, Roger e Carolyn sentiram uma energia bastante carregada no local, mas decidiram comprá-lo mesmo assim, pois os benefícios eram maiores do que apenas a sensação de uma energia pesada. Mal sabiam eles que esse peso se transformaria em algo maligno. As filhas do casal acordavam chorando todas as noites, reclamando dos fantasmas, que não paravam de falar. Apesar disso, no começo, as manifestações eram calmas e até amigáveis. Os móveis começaram a ser movidos de lugar, derrubados, e até a levitar alguns centímetros do chão. Mais tarde, a família descobriu que o seu novo lar escondia um passado sombrio, com gerações de famílias abatidas por mortes e atos violentos. Não demorou para que as manifestações malignas começassem, afetando a vida da família de maneira insuportável. Dentre as mortes macabras que aconteceram ali, estava a de Bathsheba Sherman, uma bruxa satanista que se matou enforcada na propriedade. Sua presença era a mais maligna de todas, e Carolyn foi o seu maior alvo, chegando a ser possuída pela bruxa. Foi quando o casal Warren chegou até o caso. Uma das filhas da família escreveu em seu livro, anos depois: ao contrário do que o filme nos mostra, na realidade, a presença dos Warren não conseguiu livrar a família da presença maligna, e sim irritar ainda mais os espíritos. Os Perron não tiveram outra alternativa a não ser abandonar a propriedade, no ano de 1980. A família recuperou sua vida normal, e participou do processo de produção do filme que contou a terrível história que eles viveram. Londres, 1977. A casa que ficava na Rua Green, número 184, onde morava uma família formada pela mãe Peggy Hodgson e seus 4 filhos, começou a ser assombrada pela atividade poltergeist, mais documentada da história do Reino Unido. Ao longo de 18 meses, a família e diversas testemunhas presenciaram as manifestações que aconteciam diariamente no local. Objetos se movendo, ruídos que vinham do nada, e até episódios de levitação.
As irmãs Janet e Margaret pareciam ser os principais alvos das presenças que habitavam a casa. Janet chegava a conversar com uma voz rouca e sinistra, que ninguém conseguia acreditar, que saía daquela garotinha de 11 anos. Days before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. A voz dizia pertencer a Bill Wilkes, um homem de 72 anos de idade, que havia morado ali, até morrer de uma hemorragia, sozinho em casa. O caso ganhou espaço na mídia e passou por diversos jornalistas, investigadores paranormais e detetives que testemunharam os fenômenos. Com toda a repercussão gerada pelo poltergeist de Enfield, os Warren logo se envolveram. Haviam muitas dúvidas sobre a veracidade do que estava ocorrendo na casa dos Hodgson, mas todos os que se envolveram ativamente no caso, incluindo jornalistas e detetives, não conseguem explicar até hoje o que aconteceu ali. Os fenômenos pararam de acontecer em 1979, pouco mais de 2 anos após a família começar a ser assombrada. Peggy nunca se mudou de sua casa e morreu ali, em 2003. Até hoje, sua filha mais nova, a garotinha de 11 anos que falava com a voz de um homem idoso, afirma que foi atormentada e que quase perdeu sua vida. No ano de 1981, o jovem Arne Johnson assassinou seu senhorio com golpes de canivete. Ele afirmava que o demônio havia feito com que ele cometesse o crime. Arne era amigo da família Glatzel, que alguns meses atrás estava passando por uma terrível experiência com seu filho mais novo David, de 11 anos. Tudo começou com a limpeza de um imóvel que estava abandonado há muito tempo e que a família havia acabado de alugar. David afirmou ter visto um velho dentro da casa, que ele o havia empurrado e ameaçado atormentar sua família, caso eles se mudassem para a propriedade. Acreditando que tudo não passava de uma história inventada na cabeça do menino, os Glatzel se mudaram para a nova casa conforme o planejado, e a partir daí, coisas sinistras começaram a acontecer com David. O garoto começou a apresentar um comportamento cada vez mais estranho. Além de visões, ele tinha terrores noturnos e hematomas começaram a surgir em seu corpo. Desesperada com a situação, a família procurou a ajuda de um padre, que foi abençoar a casa. Mas isso não ajudou, e David só piorava com o passar dos dias. Ele rosnava, falava em vozes diferentes e recitava passagens da Bíblia. A família então chamou os Warren para ajudar a livrar sua casa e seu filho mais novo da presença maligna, que estava atormentando suas vidas. Ed e Lorraine constataram que o garoto estava possuído por 43 demônios. Foram vários dias de exorcismo, e foi em um deles que Arne teria se condenado. Desesperado com o sofrimento do menino, Arne desafiou os demônios a deixarem a criança em paz, e que ele tomaria o lugar de David. Parecia que seu pedido havia sido ouvido, já que meses depois de David e sua família terem se livrado da presença demoníaca, Arne assassinou Alan Bono com golpes de canivete. O homem, que era proprietário do canil onde Debbie Glatzel, a irmã mais velha de David, trabalhava, estava bêbado no dia e teria tido um comportamento agressivo com a prima mais nova de Debbie. Isso teria despertado a fúria de Arne, que, segundo os relatos, atacou o homem como um animal. Sua defesa alegou que o jovem já não era ele mesmo desde o ritual de exorcismo no qual estava presente. Os Warren avisaram para a polícia de Brookfield que Arne Johnson estaria possuído quando cometeu o crime,
pois havia convidado um dos demônios que possuíam David a entrar nele. O caso ganhou grande repercussão na mídia na época, e a defesa de Arne estava disposta a convocar diversos especialistas e demonólogos para depor e sustentar a justificativa de possessão demoníaca como a causa do crime. Porém, o tribunal não permitiu que o júri considerasse essa possibilidade, por se tratar de uma explicação sem embasamento científico. Após uma tentativa frustrada de alegação de legítima defesa, Arne acabou condenado a uma sentença de 10 a 20 anos de prisão, apesar de ter cumprido apenas 5. Ao sair da prisão, ele e Deb se casaram, e estão juntos até hoje. Qual dos 3 casos reais que inspiraram os filmes da série Invocação do Mal você achou mais perturbador? Você acredita que todos eles realmente tenham sido causados por influências demoníacas? Deixe suas opiniões e teorias nos comentários.